Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque vai trazer um entendimento para mudar a vida de cada um. É muito necessário. Olha só o tema da nossa mensagem. Se prepare para a eternidade. Muitas pessoas estão errando nesse ponto e isso traz um fruto eterno muito ruim. Tamanha a importância do nosso assunto. Mas antes vamos entender. Quando um ser humano nasce, desde o seu nascimento, a carne do ser humano está caminhando em direção ao pó. Nós, os seres humanos, somos seres eternos. Porém, a nossa carne está caminhando em direção ao pó. É o processo natural terreno da carne humana. Mas, como falamos, é muito importante enfatizarmos isso para entendermos o assunto de hoje. Dentro de cada um de nós tem algo eterno, que é o nosso espírito. Diferentemente dos animais, nós temos algo eterno, é o nosso espírito, é o nosso raciocínio. Vocês estão entendendo? Isso que nos faz sermos semelhantes ao próprio Deus. Não é somente a imagem, é também a nossa essência. Você está entendendo? Porém, muitas pessoas não estão se preparando para a eternidade. Voltando a falar, o ser humano é um ser eterno. E só há dois destinos distintos, diferentes. Vida eterna ou morte eterna. Vida eterna para quem se preparar nessa terra e estar caminhando em direção ao reino dos céus. Porém, morte eterna para quem desprezar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ou seja, morte eterna para quem for relapso quanto à sua vida espiritual. Para aqueles que empurrarem a sua vida espiritual com a barriga. Entrando dentro do assunto, as pessoas se preparam para casar, se preparam para fazerem faculdade, cursos, estudar, se preparam para o trabalho, se preparam para uma nova vida em um outro lugar, em um outro ambiente, um outro país, se preparam para comprar um bem, um imóvel, enfim, as pessoas se preparam para tudo, se preparam para ter um filho. Vocês estão vendo diversos exemplos que as pessoas se preparam, elas ponderam, elas avaliam, elas estudam, elas consideram tudo para adquirir aquilo que ela tanto almeja, ou seja, ela se prepara antes para alcançar aquilo que ela quer. Mas quando se trata da vida espiritual, do relacionamento com Deus, as pessoas são relapsas. E isso de não se preparar para a eternidade, como falamos, vai trazer um resultado muito amargo. A morte eterna, uma eternidade sem Deus. As pessoas vivem sofrendo por estarem afastadas de Deus nessa terra. Por isso que a morte eterna, uma eternidade sem Deus, é considerado sofrimento eterno, o lago que queima com fogo e enxofre. Nós estamos fazendo essa introdução para ressaltar a suma importância do assunto. Tudo nessa terra é passageiro. Devemos nos empenhar, devemos nos esforçar, claro. Ninguém aqui está sendo hipócrita falando que devemos ser relapsos quanto à nossa vida familiar, sentimental, profissional, emocional, na saúde. Ninguém está falando isso. Mas como sempre o Espírito Santo enfatiza, temos que priorizar o reino dos céus. Olha só o que diz aqui, nós vamos abordar hoje no livro dos Salmos, no capítulo 144, no verso 4, olha só o que o Espírito Santo passou. Algo muito forte que está dentro desse contexto do nosso tema. Olha só o que diz. O ser humano é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Coloque atenção, o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, estava fazendo referência com essas palavras? Estava dizendo, tudo aqui é passageiro. Toda a vida do ser humano aqui é passageiro, passa muito rápido. Então coloque atenção, se nós formos avaliar, se nós formos pesar na balança, as coisas eternas são muito mais valiosas do que as coisas espirituais dessa terra. Por isso, nós sempre falamos aqui, Jesus certa vez disse, está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, o verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, se preparem primeiramente para as coisas eternas, para a eternidade, porque isso ninguém vai tirar. A traça não mina, não rói, a ferrugem não corrói, a traça não come. Você está entendendo? É algo eterno, diferentemente das coisas aqui dessa terra.
Tudo passa, carro passa, a casa passa, a família logo passa, porque o casal tem filho, depois os filhos ficam autônomos, constituem outra família, saem de casa, depois o casal não vai estar junto eternamente, vão estar juntos nessa terra, mas logo que cada um passa para a eternidade, não existe mais a necessidade do casamento, da união da carne. Vocês estão entendendo? Tudo aqui é passageiro. Então, como que eu vou cometer a loucura de priorizar as coisas passageiras e desprezar as coisas eternas? Eu tenho que ter sabedoria. Por isso, na última live, nós falamos sobre esse tema. As pessoas andam desperdiçando muito tempo pela falta da sabedoria. Vamos deixar o link da live aqui no card para você meditar. Vai agregar muito para a sua vida. Então, não posso cometer a loucura de viver nessa terra sem se preparar para a eternidade. Quantas são as pessoas que a morte chegou repentina para elas? Um acidente, um ataque fulminante. Elas não se prepararam para a eternidade. E de repente, num piscar de olhos, a carne delas voltaram para o pó. E aí? É muito forte o que o Espírito Santo está passando. Deixe essa palavra entrar dentro de você. Se você ainda não manifestou a fé em Jesus Cristo, se entregue totalmente para Ele. Se você é uma pessoa que estava brincando ou então estava em cima do muro, pare com isso agora. Leve a coisa com seriedade. Se entregue totalmente para Jesus Cristo. A hora é agora. O momento é agora. Muitas são as pessoas que dizem, não, na minha velhice eu vou servir a Jesus. Não, depois de um ano eu volto para Jesus. Não caia nesse erro. O momento é agora. A vida nessa terra aqui é muito passageira. É um sopro, como diz o versículo. É semelhante à sombra que passa. A sombra está aqui, agora. Outrora já passou. Não fica nem algumas horas no mesmo lugar. Então coloque atenção, considere, avalie, se prepare para a eternidade nessa terra. Como? Se entregando a Jesus Cristo, vivendo pela fé, vivendo em obediência com a palavra de Deus, priorizando o reino dos céus, e dessa maneira você estará caminhando em direção à vida eterna e vivendo a vida abundante que Jesus tem para você nessa terra. Isso é a coisa mais valiosa que nós, os seres humanos, podemos obter, tá bom? Que o Espírito Santo te dê esse entendimento para você pôr em prática. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, acabamos agora a nossa mensagem, a nossa meditação. Compartilhe com os seus amigos e familiares, porque como Deus falou com vocês, com toda certeza, falará com cada pessoa com quem vocês compartilhar. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.